porque eu sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Como eu estava dizendo antes de cair, eu tenho plena convicção de que esse é um propósito, é um projeto da parte do Senhor para as nossas vidas, para abençoar a minha vida, sim, mas para abençoar também a sua vida que está do outro lado aí. Se não fosse assim, nós já teríamos parado com tudo isso. Mas, como eu disse, nós temos a plena convicção de que o nosso Deus está conosco em todo o tempo. Se você lembra quem estava conosco aí na live, vai mandando, vai divulgando. Tinham bastante pessoas, mas eu não lembro, mas eles vão chegando. Aí, ó, missionária Josiara de Pindamonhangaba, agora eu não esqueço mais, lá de São Paulo, já tá de volta. A irmã Raquel, e muita gente vai entrando aí, e a gente vai falando, e depois vai ficar salva quem não conseguir assistir, pegar o início, depois volta lá. Mas como eu estava dizendo, toda quarta-feira, 3 horas da tarde, nós fazemos essa live ao vivo aqui pelo meu canal do Instagram. E depois nós deixamos ela salva aqui e também salvamos lá no nosso canal do YouTube. Você talvez esteja assistindo aí pelo YouTube. Então, como eu sempre gosto de dizer para quem está ouvindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu tenho que dar esse bom dia, esse boa tarde, essa boa noite e até mesmo essa boa madrugada. Sabe por quê? Já tiveram pessoas que mandaram para mim: olha, missionária Valéria, eu estava de madrugada, sem orientação, sem sentido na vida, e a sua live chegou para mim. E aí eu fui abençoado. Então, não importa que momento você esteja, o importante é que quando você parar para assistir, Deus tem uma palavra para o seu coração. Boa tarde, Thalita, a paz do Senhor. Deixa eu contar para vocês, vendo aqui que a Thalita entrou. O tema da nossa live hoje vai ser sobre oração. Vai ser o assunto que nós vamos abordar aqui. Sabe por que eu falei que eu lembrei da Thalita? Pois é, porque eu fiz uma caixinha de perguntas, de comentários, e eu falei: qual assunto você quer que a gente aborde? E a Thalita colocou, ela mais algumas pessoas, mas eu lembro que a Thalita colocou várias caixinhas falando sobre isso, sobre falar sobre a oração. Então, Thalita, para você e para todos nós aqui, nós vamos falar sobre esse tema. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, vai ministrar e vai falar aos nossos corações. Você que está aqui no meu Instagram, que é novo aqui, que ainda não me segue, segue aí, gente, vamos aí. Você também que tá no YouTube, é facinho, é só você ir lá e começar a me seguir aqui no YouTube. Por que, Valéria, você tem preocupação com o número? Quem me conhece sabe que a preocupação não é essa, mas é que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Olha que coisa boa, a Karina também entrou. A Karina tem palavra conosco aqui, gente. Karina, você foi muito lembrada nesse último chá, hein? E nós vamos aí providenciar uma oportunidade. Deus vai nos dar essa oportunidade para que você esteja conosco, Karina, ministrando aqui para nós. Vai ser uma bênção. Todos vocês que chegaram aí, sejam bem-vindos, viu? A casa é sua. Essa casa aqui, essa casa online, virtual, é sua. Você pode deixar os seus comentários. Olha, mais comentários são mais pessoas recebendo. Você pode marcar aqui no comentário o arroba de alguém, porque aí vai entregando. É isso mesmo que vai acontecendo. Bom, eu quero falar também sobre o Shalom, Café com Palavra. É um projeto maravilhoso, vocês vão ver aí muitas fotos, vão ver depoimentos do que Deus fez, faz e com certeza continuará fazendo no nosso meio. Foi maravilhoso. Olha só, Thalita, quem acabou de chegar, Pastora Rose de Paula. Pastora Rose de Paula foi aquele presente, ela... que Deus, e a pastora Patrícia, que Deus trouxe para ministrar no chá. Foi uma apoteose, gente, foi uma maravilha, e é só agradecer ao Senhor, é só bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso.
Então, se você quiser saber mais sobre como é feito o chá home, todos os projetos que nós temos, chá home café com palavra, nós temos uma pausa para um café, nós temos as lives Momento com Deus, enfim, muita coisa. Então eu quero te convidar para você seguir, vocês podem mandar perguntas que a gente vai falando. Ô Thalita, olha aí a pastora Rose com esses girassóis, Thalita. Tô falando a Thalita porque a Thalita também teve aqui, pô, e nós pudemos. Gente, eu conheci a Thalita pessoalmente, que era uma pessoa só virtual, mas eu conheci a Thalita. Olha, Deus cumpre desejos do coração. A minha querida irmã Elaine falou que vai fazer um propósito e vai me chamar para pregar. Tô aqui. Ah, meu Deus. Ah, mais uma com girassol. Gente, vamos encher essa live hoje de girassol. Põe aí o girassol, faz um comentário e coloca um girassol. Fala pra mim que você tá aqui. Então, assim, foi maravilhoso. Eu só posso agradecer a Deus por tudo que Ele fez, faz e continuará fazendo. Que bacana. Ó, a Karina falou que já até sonhou com a Thalita de madrugada. Pois é, e às vezes Deus não cumpre da forma que a gente pensa. A Thalita imaginou me conhecer no mercado e nós nos conhecemos aqui no chá maravilhoso. Te convido, vamos orar? Tem alguém aí na live que quer entrar para fazer uma oração? Olha os girassóis, olha a Eduarda! Oi, me fala de onde que é a sua cidade, Elaine, quem sabe? Quem sabe, às vezes até aqui pertinho, fala comigo aí. Os girassóis subindo, gente, isso mesmo, tá enchendo o meu coração de alegria. Então vamos lá, alguém deseja entrar para orar? Hoje não vai ser nada combinado, mas se você quiser, pode mandar o convite aí e fala que eu vou te chamar. Mais alguém? Olha, tá entrando gente nova que eu não conheço. Boa tarde, ó, Eduardo, hoje é boa tarde, alguma coisa, coloca um girassol. Vamos ver a Lavras, não conheço Lavras, Elaine, mas pode me chamar que eu vou. Mas a Eduarda tem que ir junto. Oba, cheio de girassóis, o pessoal tá entendendo. Olha os girassóis subindo, gente. Rose, chama. Gente, hoje a live vai ser assim. Vamos lá, Elaine. Oi, Isso. Senhor. Paz do Senhor, querida, não tô te vendo. Já acessou aí? Já acessei sim. Ô, Jesus, eu não tô te vendo, mas espera aí que a gente vai dar um jeito nisso aqui. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. As nossas lives não estão mais notificando, gente. Eu preciso que vocês mandem. Aqui é a Elaine. Não é a Elaine que tá comigo, não. Quem está comigo aqui, deixa eu ver quem está comigo, é a Rose. Oi, Rose, boa tarde, querida. Vou te ver aqui pelo meu outro aparelho. Boa tarde. Porque no meu eu não estou conseguindo, mas nada disso vai nos impedir. Tudo bem com você, querida? Tudo bem. Comigo tá tudo bem. Só não tá melhor com uma mãe doente e a minha irmã tá internada. Cheguei agora há pouco e estou recebendo algumas coisas, mas eu creio que a oração é a chave da vitória e o Senhor tem muitas coisas a fazer na nossa vida através da oração. Que a oração é a chave de abrir cadeados e derrubar barreiras. Eu confio nisso. Querida, você pode, você quer se apresentar, falar de onde você está falando, se apresentar um pouquinho e fazer uma oração por nós? Sim, eu sou de Arapiraca, Alagoas. Moro em Arapiraca. Deixa eu ir para aqui é melhor. Tá dando para ver? É para fazer uma oração em geral, é? Isso, uma oração que nós vamos estar iniciando a nossa live com palavra e vai ser uma bênção. Tá. Vou orar, tá? Sim.
Querido Deus, nessa tarde estamos em tua presença. Em primeiro lugar, Jesus, queremos te agradecer pelo ar que respiramos, queremos te agradecer pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, por mais que as coisas não estejam no lugar, mas cremos em um Deus que coloca tudo no lugar, na hora certa, no momento certo. Pai, está aqui um povo, tem aqui mulheres aqui, Senhor, mulheres do teu coração, mulheres andarabadaiá, sou do teu agrado. Pai, eu não sei a causa de todas que está entrando nessa live, mas eu quero te pedir, Jesus, seja na vida delas, seja na vida da pastora também, Pai, seja na vida de cada um que está aqui. Coloca tudo no lugar, porque tu é um Deus tremendo. Tu pode fazer coisas, Jesus, extraordinárias. E nessa tarde, Pai, o impossível para nós é possível para o Senhor. O não para nós é sim para o Senhor. Quando o Senhor quer, o Senhor tem a chave de Davi, aquela que abre e ninguém fecha. O Senhor vai aonde eu não posso ir e aonde esse povo não pode ir. Mas eu creio em um Deus que nessa tarde está movendo os céus e a terra para dar vitória à tua igreja, para dar vitória ao teu povo, porque a tua palavra diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Nada vai impedir o teu trabalhar, nada vai impedir a tua mão de agir. E nessa tarde estamos orando e confiando em ti, porque sabemos, Senhor, que por certo o Senhor já se levantou. Esse andarabadá, esse propósito que a tua serva está fazendo, veio da parte do Senhor. E nessa tarde eu declaro a nossa vitória para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rose, que alegria ter você comigo aqui nesta tarde. A gente nunca tinha se falado, né? Mas eu creio que quando Deus fala para eu fazer uma live diferente assim, Ele tem propósito. Nós ouvimos esse testemunho aqui pela Thalita, de como que Deus trabalha. É claro que a gente sempre tem uma programação, mas tem dia que Jesus fala assim, não, não é assim não, hoje é diferente, é do meu jeito. Então eu estou muito feliz. Arapiraca, então nós estamos aí com o Nordeste também conosco. Querida, fique mais à vontade, tem mais 5 minutinhos aí, se você quiser falar alguma coisa, trazer uma reflexão, fique à vontade. A minha reflexão, eu acho linda aquela história quando Radassa, que era Esté, né? Antes ele era Radassa, e que ali aquele povo estava passando, né, por uma aflição de quê? De morte, uma sentença que ela sabia que o seu povo ia morrer, né? Mas o nosso Deus, ele trabalha de uma maneira tão abençoada, tão gloriosa, que ele tem estratégica para dar para o seu povo. E nessa tarde é tarde de estratégica. Qual foi a estratégica, né? O tio dela disse: olha, se você não se levantar, o nosso povo vai perecer. E não é porque você está na casa do rei, casada com o rei, que você não vai perecer, Esther. Você vai perecer se você não entrar em oração. E ela colocou aquele povo, todo mundo, para orar. Ali ele estava com sentença de morte. E ali aquele povo orou, Deus ouviu a oração e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero dizer para você nesta tarde que aquilo que você acha que está perdido, não está perdido. O tempo está determinado para você se pôr de pé e orar pelos seus e pela sua vida. Eu não sei como está a sua vida. Muitas vezes, esses dias eu estava dizendo ao Senhor: Jesus, tanta doença, tanto problema. Meu filho adoeceu hoje também, tanta coisa. A minha irmã doente, mas Jesus, eu creio que o Senhor está entrando em providência na minha família, não só na minha, mas como na de todos que está aqui. E eu quero dizer para você que Esther, ela escolheu a boa parte, ela escolheu a oração, ela se vestiu ali, né, de pano de saco ali para orar com aquele povo, né? Ela se despiu, né, de rainha
para ser uma serva. E quando você é serva, você tem que tirar algumas coisas de lado, para que Deus venha dar vitória. E nessa tarde, é tarde de vitória, é tarde de milagre. Começando essa semana, hoje é quarta-feira, mas a semana vai se estender para o Senhor operar e fazer milagre na minha e na sua vida. Tenha certeza de quando você está orando, você está conversando com o mestre. E por certo, o mestre já se levantou para te dar vitória. Eu vejo a mão do Senhor nessa tarde movendo os céus. O céu está sendo movido pela tua oração, pela minha oração, pelo teu propósito. Não é para abaixar a cabeça, porque o Senhor é quem toma você e toma a mim com a mão direita dele, e a mão direita do Senhor, ela ergue o que está troncho, ela coloca no prumo o que está fora do prumo. A mão do Senhor abre porta, a mão do Senhor cura, a mão do Senhor liberta, a mão do Senhor transforma, a mão do Senhor muda o quadro e a história e a sentença de crente que está aqui nesta tarde. Ele está mudando a história. Assim diz o Senhor. Eu estou um pouco cansada, mas antes de eu terminar, o Senhor manda te dizer, terra, que Ele tem uma história na tua vida. Ele não te chamou, andarabadaiaçou, andecomanaiaçou só para estar aí. O Senhor me dizia assim, diga para ela que eu estou abrindo as fronteiras. Darabadaiaçu e decandarabadai. Diga para ela que eu estou abrindo uma porta a qual o homem não pode abrir. Mas o Senhor está abrindo esta porta e está dizendo que é milagre sobre a tua vida. Tenho visto a tua oração, vejo um documento, vejo um carimbo, vejo uma assinatura, vejo uma caneta, rabadaiaçô, e vejo um culto, anda, rabadai, de ação de graça. Ele dizendo assim, filha, tu vais chamar, rabadai, muitos, aqueles que eu vou colocar no teu coração que está contigo, porque nessa tarde a roda gigante, história para a tua vida, tem milagre e tem resposta do Senhor, assim diz o Senhor, amém? Amém, minha querida Rose. Muito obrigada por ser sensível à voz do Senhor. Algumas pessoas que estão aqui estão entendendo tudo. E depois eu converso com você em particular. Muito obrigada. Eu quero fazer um comentário aqui que eu precisava achar um tema para um trabalho. E eu conversando com a Eduarda e a gente procurando. E o tema foi esse. Mulheres posicionadas para um propósito muito maior. E foi justamente nesse texto de Esther. A Eduarda até que leu para mim, vinha na minha cabeça, e a Eduarda leu para mim, né, Eduarda? E onde fala, né, que ele fala, quem sabe para esse tempo você não foi chamada? E Deus deu a estratégia para Esther, é justamente sobre isso. Foi uma confirmação, e ninguém sabe dessa história, foi aqui na minha casa. E aí, para esse tempo você foi levantada, então é uma confirmação de mais uma vez o Senhor falando comigo. Muito obrigada, Rose. E eu quero também falar uma frase que eu escrevi aqui, ó. Gente, eu não conheço a Rose. Né, Rose? A gente está se conhecendo aqui agora, ela nunca entrou na live e nada. E justamente ela falou sobre oração. Olha o que nós vamos falar. E eu coloquei essa frase. O chamado te posiciona, mas é a oração que te sustenta de pé no lugar onde Deus colocou. Meu Deus, que palavra, né? Eu fico maravilhada com o que Deus faz. Muito obrigada, viu, Rose? Beijo, fica na paz. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém. Olha aí, amém. E a pastora Rose falando, ela já escreveu 3 projetos e é Deus que cuida mesmo, né, gente? Eu estou maravilhada. A paz do Senhor, evangelista Eliane, e também um beijo para Débora.
Minhas queridas, é só o Senhor que faz isso. Estou muito grata ao Senhor. Então, nós vamos seguindo aqui com a nossa live. E eu ia colocar mais um louvor, mas eu não vou colocar agora, não. Eu vou seguindo já na palavra, com o que Deus tem. Olha, hoje está tudo diferente. A Thalita até colocou aí. Quando Deus quer, do jeitinho dele. Vocês sabem que geralmente nas lives eu tenho convidado na quarta-feira, mas hoje o Senhor mudou tudo, o Senhor fez diferente, e isso é maravilhoso. Então, se mais alguém quiser participar aí, fique à vontade, nós vamos falar sobre oração, posicionamento e estratégia. É isso, Karina. Nós vamos falar sobre oração. Eu abri uma caixinha de perguntas. A Thalita escreveu algumas caixinhas pedindo para que falasse sobre a oração, a intercessão, o clamor. E nós vamos, então, falar. Se mais alguém quiser, manda para mim aqui o convite, tá bom, gente? Manda para mim aqui o convitinho que a gente vai conversando e vai fazendo essa live de forma diferente. Olha só, quem chegou aqui depois nem sabe. Nós começamos a live e caiu. Do nada. Então, a gente sabe que não é do nada. Né? Nós colocamos o louvor, caiu, mas a gente voltou e está todo mundo aqui, e é isso que é legal. O poder da oração pode mudar o destino de alguém. É isso mesmo. Alguém bate um print aí para mim, para depois eu salvar isso aqui. Queridos, eu quero ler um versículo que me saltou hoje os olhos. Eu estava falando com o Senhor, sabe, Jesus? O Senhor não soprou ninguém no meu coração, especificamente para estar trazendo na live. E quando acontece isso, eu tenho aprendido que eu não posso trazer ninguém por conveniência, ninguém, porque não tem ninguém, então vai ser. Não, eu não posso. Eu tenho entendido isso. A Karina até entrou numa live um dia e ela falou que ela tinha visto isso. Essa responsabilidade, esse amadurecimento que a gente vai tendo em Deus. Então eu falei, ok, Jesus, me dá o tema. E aí eu lembrei que a Thalita tinha colocado. Falei, então eu vou falar sobre oração. E o Senhor vai direcionar todas as coisas. E nós estamos aqui. E quando isso acontece, a paz do Senhor, pastora Karina, quando isso acontece, eu entendo que eu tenho que agir da forma que Ele quer. Né? Porque eu falo que essa live é do Senhor. Então, se alguém quiser participar, olha que interessante, eu posso ter mais 3 convidadas. Então, se mais alguém quiser, a gente vai abrindo e a gente vai conversar sobre a oração. E aí, o versículo que me saltou, eu falei, Jesus, então, tudo bem, nós vamos falar, ó girassol, então nós vamos falar sobre oração, me dá um versículo, me dá sobre chamado, eu queria falar sobre isso, o preço de quem é chamado, do nosso processo da oração. E aí, gente, saltou aos meus olhos esse versículo que está em Gálatas, no capítulo 1, no verso 15. Então, ó, se alguém quiser, manda aí o convite ou fala para chamar que eu chamo. Tá bom, gente? Não importa se está de cabelo solto, cabelo preso, enfim. A gente vai fazer um bate-papo aqui. Olha o que diz em Gálatas, no capítulo 1, no verso 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Eu já quero começar aqui. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica em dúvida, né? A gente fica em dúvida, será que eu tenho um propósito? Será que eu fui chamado? O que será? A gente tem incerteza. Ou quando às vezes você tem uma convicção e de repente algo surge que você fica assim, meu Deus, o preço do chamado, será que é? Será que não é? Será que eu só fui, no meu caso, por exemplo, será que eu só fui reconhecida missionária pelo meu esposo, que era pastor? Será que era por isso, por aquilo? Não. Aí esse versículo saltou aos meus olhos. E talvez seja também o seu questionamento, a sua dúvida. Talvez seja algo que você também estava pensando. Aqui, Paulo, ele fala, olha só, que interessante, desde o ventre.
Então não foi por agora, não foi por acaso. Ah, mas eu tenho 50 anos, por que só agora? Porque tudo tem um tempo determinado. Talvez antes nós já não estivéssemos preparados, não estivéssemos ainda preparados. Talvez seja, talvez no início, antes a gente não aceitaria, não aguentaria. Então, ah, mas fulano foi chamado com 20 anos, já pregava. Ah, mas não importa. Foi desde o ventre. Foi para esse tempo que Deus te chamou. A irmã Rose falou aí sobre Radassa, né? Quando ela teve que passar um ano lá de preparação. Desde o ventre, Deus já tinha chamado Radassa. Valéria, desde o ventre, Deus já tinha te chamado. Priscila, é desde o ventre. A cota nem tinha te gerado ainda, desde o ventre. Maria, é desde o ventre. Sabe, Eduardo? Você sabe disso, mas afirme para você ir todos os dias. Foi desde o ventre que você foi chamada. O propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes, ainda nem cumpriu. Talvez você esteja nessa live falando, mas o meu propósito, aquilo que Deus colocou, ainda não realizou, não cumpriu, mas vai cumprir. Então, eu quero ler, para a gente partir para a oração, mas eu queria fazer essa junção aqui. Eu quero ler novamente para você. Olha só, mas quando aprouve a Deus, não é o homem. Quando aprouve a Deus, não é assim, Karina? Ah, eu vou ler na minha versão e segura aí, Thalita, que eu vou ler na sua também. Na minha tá, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Da Karina, vamos lá, a versão da Karina. Na NVI, mas Deus me separou. Isso aqui não tem dúvidas. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Não foi pelo dinheiro que você tem, pelo conhecimento, pelo intelecto, pelas conexões, pelas amizades, pela influência, mas você foi chamado pela graça do Senhor. E a gente tem um chamado. Ah, mas se eu tenho um chamado, eu posso ficar tranquilo, não preciso fazer nada porque vai cumprir. Bom, aí nós vamos partir para o tema da oração, que não é bem assim. Nós vamos ver aqui os princípios da oração. Eu gostaria que você meditasse comigo. Nós vamos começar falando que um dos princípios da oração é que ela é um relacionamento e não um ritual. A oração é conversar com Deus, é chamar Jesus para pertinho. Se você puder, eu já falei aqui, já fiz uma live sobre oração. Se você puder tirar um tempo precioso para estar ajoelhado, para estar sentado, se você puder parar uma hora para meditar, Deus te leva num versículo, te leva no outro, isso é ótimo. É bom, é aconselhável. Mas sabe aquele momento que às vezes você está no tanque, você está na sua pia, você está com uma vassoura na mão, você está fazendo alguma atividade no trânsito e você está conversando com o Senhor, você está falando com Jesus. Então são esses momentos. Esse momento também é um momento de relacionamento. É o início de tudo para alinhar as nossas coisas, os nossos pensamentos. É onde você vai levar para o Senhor todas as suas dúvidas, os seus questionamentos. É onde você vai conversar com um amigo. E você tem que chegar com respeito. Respeito é diferente daqueles protocolos, de palavras difíceis. É isso, Josi, o momento que é só você e Deus. É o momento que você vai falar, Jesus, vem cá um pouquinho. Olha, Senhor, eu estou num dia tão corrido, porque eu preciso te servir, te adorar também, arrumando a minha casa, cuidando do meu esposo, dos meus filhos, das minhas coisas. Mas mesmo assim, eu quero que o Senhor esteja pertinho de mim, conversando comigo. Fica comigo, Jesus, eu vou lavando a louça aqui e o Senhor vai me escutando. E aí você dispara a falar. Mas se você puder também parar, ajoelhar, meditar, também é ótimo. Eu só quero dizer que muita gente não faz
porque não tem uma hora, tem 5 minutos. Se você tem 5 minutos, faça o seu tempo de qualidade com Jesus. E aí, você vai falar do seu jeitinho, com as suas palavras. Claro, Jesus entende se você usar o formalismo, ele entende, ele é muito melhor em português do que eu e você, mas ele entende também quando você fala até meio engasgado, ele entende quando você fala meio assim, travado, ele entende até quando você fala com ele com as suas lágrimas. Sim, Jesus entende. Olha, ele é um expert, é um amigo por excelência. Ele é sabe, aquele que te ampara. São as orações sinceras, né, pastora Karina? É. Então, a oração também não é só pedir, é conversar, se relacionar, é agradecer. Você já agradeceu hoje? Você já falou assim, ai, Jesus, muito obrigada. Senhor, tá tudo tão bem, eu quero te agradecer. Ou então, Senhor, as coisas estão meio difíceis, mas mesmo assim eu te agradeço. Ele te entende e não te julga. É verdade. Aproveitar todos os momentos. No lavar das louças, no banheiro. Quem nunca chorou no banheiro orando? Eu já. E vou te falar, ele atende. Vamos aproveitar os momentos. Eu vou ler hoje com você alguns versículos. Eu quero ler com você aqui um versículo muito conhecido. Lembra que eu disse que não era um ritual? Jesus deixou aqui uma oração, um exemplo, um modelo de oração para eu e você não ficarmos perdidos. Mas como é? E essa oração do Pai Nosso, que está em Mateus, no capítulo 6, e vai falando lá, né? A gente está falando sobre o lugar secreto. Já fiz isso, Karina. O que foi que seu olho está vermelho? Ai, menina, acho que entornou shampoo, caiu o shampoo. Não, não é mentira, não. Mas é porque tem gente, você não precisa ficar dando muita justificativa, não. Olha o que diz aqui, antes da oração do Pai Nosso, que vai nos ensinar a orar, a ter essa intimidade, mas fala do lugar secreto. Em Mateus 6, no verso 6, que diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Onde é o teu aposento? Onde é o lugar secreto na sua casa? E fechando a tua porta, ora teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Olha, deixa eu falar para vocês. Eu já orei baixinho, eu já orei sussurrando, eu já orei com lágrimas, eu já orei falando nesse tom, eu já orei mais alto na igreja, mas teve um dia que era tanto sofrimento. Eu tenho um quintal aqui em casa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu saí pelo meu quintal e eu gritei. Eu gritei. Eu disse bem alto para o Senhor. Então, qual a oração que ele atendeu? Todas. O Senhor atende todas as suas orações, atende. Todas as minhas orações. Ele responde todas as minhas orações. Às vezes ele fala, peraí, Valéria, ainda não é o momento. É isso, quase urrando, gritando por socorro. Thalita disse que já orou escrevendo carta. Gente, Jesus sabe ler. Sabe ler. Eu já escrevi também pedidos de oração para colocar na caixinha de oração. Não tem dificuldade. Às vezes, sou eu que não paro, eu coloco tantas desculpas para não falar com ele. Mas se você chamar a presença dele, ele vai te ouvir. Então, o primeiro princípio da oração que eu queria colocar, a oração é relacionamento e não ritual. Nesse momento a gente tem que parar e fazer, não sei o quê, pôr a mão posta, fazer isso. Subir um ritual. Não é rezar, é orar. Tem diferença. A reza vem pronta, você vai só copiar aquilo ali, ler ali quantas vezes for. Mas tenta orar o Senhor com as suas palavras, ainda que os propósitos sejam os mesmos.
sempre vai sair diferente uma da outra. Tá dando para você entender esse propósito, esse primeiro princípio da oração? A parte 2, vamos ler mais um versículo? Aqui em Mateus mesmo. A oração, ela tem que ser fundamentada, Karina. Na hora que eu fui escrever isso, eu lembrei de você, sobre fundamentadas. A oração é relacionamento e não ritual. Vou salvar aqui, para depois a gente pontuar isso. Olha, é isso, nós não temos que ser robô. E quando eu fui colocar aqui que a oração é fundamentadas na fé, eu lembrei da Karina, fundamentadas na palavra. Eu quero ler com você em Mateus 21, o verso 22, que diz assim: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. E tudo que pedir, você vai receber. Antes, olha, entre oração e o recebereis tem uma vírgula, e entre essas duas vírgulas tem a palavra crendo. Se você orar sem crer, sem acreditar naquilo, você vai estar apenas falando. Você não vai estar orando com convicção, com fé. Oramos porque nós cremos que Ele nos ouve e nos responde. A fé é o que sustenta nossas palavras e atrai o impossível. É a fé que ela faz como um imã. A fé está aqui. Eu estou aqui desse lado. A minha bênção está aqui. Eu orei com fé. E a fé atraiu o impossível. A fé é o elo de ligação. A fé é o sentimento. Não sei nem se é sentimento, se eu posso chamar de sentimento, mas a fé é aquilo que vai me motivar, que vai atrair a presença de Deus para a minha vida. Você tem que acreditar que Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. Tudo está no controle. Tudo está nas mãos do Senhor. E se você, como eu disse, se você não tiver esse princípio da oração, você vai falar e não vai surtir o efeito. Eu estou pedindo e não estou recebendo. Você já analisou se você está realmente pedindo com fé? Porque a fé é um estilo de vida. Gente, é muito bacana conversar, fazer uma live com essas meninas. Elas vão traçando comentários aí, a gente vai aplicando aqui. A fé é um estilo de vida. É isso. Ela traz o sobrenatural para a nossa vida, para o nosso natural. Então, o segundo princípio da oração é a fé. O primeiro é o relacionamento. O segundo é a fé. E vocês vão ver que está tudo baseado aqui na Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia. Outra coisa. O terceiro princípio, a oração é um lugar de clamor e de rendição. É um lugar que você vai orar, você vai clamar, você vai chamar a atenção do Pai, você vai falar com Ele, Senhor, eis-me aqui, olha para mim. Você vai trazer um clamor. O seu filho vem e fala assim, mãe, você me dá um presente? Fala alguma coisa ali. Ele vai pedir. Ok, ele pediu uma vez, você vai falar, ok, eu posso dar com uma vez. Mas às vezes você vai ver se ele realmente quer aquilo. E aí ele vai clamar por aquele presente. Vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor nesse momento, nesse dia, nessa tarde. O que você tem aí para apresentar ao Senhor? Você pode falar, você pode escrever, você pode sussurrar, você pode gritar, ou você pode até chorar em cima disso. Então, a oração é um lugar de clamor e rendição. Se renda aos pés do Senhor. Se renda com humildade. Fale com Jesus. E aí eu vou te convidar. Quem nunca leu aquele versículo, eu vou te convidar para você ler comigo em Jeremias 33, no verso 3. Olha,
clama a mim e responder-te-ei. E ainda vai mais. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, é também um dos princípios da oração é o clamor. Clama a mim, clama a mim, clame ao Senhor. Às vezes a gente clama, fala com o marido, chora, fica lá choramingando, fica lá toda triste, falando com quem às vezes não pode fazer por você. Porque tem presentes que seu marido, que quem está próximo não pode dar para você. Ah, mas quando a gente clama, aquilo que a gente deseja, que é tão impossível, às vezes é uma coisa que não tem nem como comprar, nem nada. E aí, quando você clama ao Deus verdadeiro, aquele que tudo pode, as portas se abrem, pois todo aquele que pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. É isso, pastora Karina. Então, clama a mim e responder-te-ei. E ainda tem mais, ainda vai anunciar-te-ei. Ele vai nos mostrar coisas que nem a gente sabe. Então, vamos também, além de fazer o relacionamento, de orar, além de orar com fé, vamos clamar num lugar de rendição. Outra coisa, outro versículo que eu quero ler para você, está lá em Tiago. Ai, Jesus é tão maravilhoso, não é verdade? Olha, Jesus já está falando no meu coração. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Sabe quando o Espírito Santo pega as nossas lágrimas, como gemidos inexprimíveis, e leva diante do Pai? Oh, meu Deus, que coisa linda, coisa maravilhosa. Olha só, vamos ler agora em Tiago 5, no verso 16. Tiago 5, no verso 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. E olha, e orai uns pelos outros, para que sareis. Agora, olha só essa parte final do versículo. Olha que coisa mais linda. A oração por um justo pode muito em seus efeitos. Você tem buscado ser justo diante do Senhor? Você tem buscado, meu querido, minha querida, cumprir os propósitos do Senhor, andar conforme a palavra dele diz? Você tem buscado estar aqui seguindo esse manual que é a Bíblia? Você tem buscado uma vida justa? Então a sua oração. Ah, mas a oração do pastor, a oração da missionária, a oração da minha líder. Sim, sim, tem muito efeito. Mas a sua oração, às vezes não dá para chamar o outro para orar por nós, às vezes não dá para esperar, às vezes não dá para falar o que a gente quer, não vão entender. Então, creia que a sua oração, se você tem buscado viver uma vida de santidade, creia que a sua oração pode muito em seus efeitos. E eu quero te dizer, porque a oração muda quem ora. Às vezes a gente quer que mude o outro, mas a oração muda quem ora. Nem sempre Deus muda a situação imediatamente. Às vezes você vai orar, vai demorar um pouquinho para aquilo acontecer, porque às vezes não vai mudar a situação imediatamente, mas com certeza ele muda quem está orando. Às vezes, através da oração, com fé, com propósito, a gente vai ver que realmente não é aquilo. A gente vai sair mais fortalecido, com mais estratégia, a gente vai sair melhor. Está dando para você entender que muitas das vezes Deus vai até mudar o outro, mas antes ele precisa mudar você. Porque o quebrantamento vai gerar um coração justo e puro. Lembra de Davi? Ah, era um homem segundo o coração de Deus. A gente pode lutar nessa vida para ser uma mulher, um homem segundo o coração de Deus. Então, ore, ainda que você não esteja vendo a resposta imediatamente, mas ore e creia
que Deus está trabalhando, está agindo, está respondendo e está trabalhando em você. Esse quebrantamento de alma, quando você chega com quebrantamento de espírito, há um coração quebrantado, o Senhor não aguenta, não resiste. Não adianta eu fingir, ir lá no banheiro, molhar meus olhos, ajoelhar. Jesus, eu estou chorando nos seus pés. Não adianta. A gente pode enganar os outros, mas o nosso Deus a gente não engana. Quebrante realmente o seu coração. Faça isso e você vai ver como Deus vai trabalhar. Eu separei outro versículo aqui, que para a gente ter sucesso através das nossas orações, a gente precisa de constância. A oração precisa de constância. É um versículo muito conhecido também, pequenininho, gente. Esse versículo aqui é muito pequenininho. Olha como que ele é pequenininho. Achei aqui, olha. Orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Esse versículo vai me mostrar que eu não tenho que orar somente quando eu estou com vontade. Gente, se eu for orar quando eu somente estiver com vontade, eu não vou orar quase nunca, porque a minha carne milita contra o espírito. Vem as distrações. Vamos mandar essa live, fazer uma pausa assim aqui, mandar para mais pessoas? Vamos? Olha só. A nossa carne está em constante luta, guerra. Minha carne é um espírito. Então eu preciso colocar isso como um hábito, orar com vontade, orar sem vontade, perseverando no Senhor, Hebreus 12, 12. É isso. Eu orar em todo tempo, orar sem cessar, em todo tempo, no ônibus. Ai, mas como é que eu vou ficar? Eu vou ficar falando, eu vou ficar de olho. Não, hora de olho aberto. Vai caminhando para a rua, vai falando com Jesus das suas atividades, olhando para alguém. Aconteceu isso há pouco tempo comigo. A pessoa estava falando comigo muitas coisas que não eram verdades, mas eu não podia rebater fisicamente na hora e orando, eu olhando para a pessoa com os olhos abertos. Eu olhando e eu dizia, Senhor, está repreendido. Repreende, Senhor, toda afronta. Olha, é isso, Deus lê pensamento. Deus lê e Deus escuta pensamento. Ele lê carta que você escreve, pedidos de oração, responde por dentro. É isso. Sabia, gente? Eu tive que ficar parada. Estou contando para vocês algo bem íntimo. Eu tive que ficar olhando para aquela pessoa com os olhos fitos na pessoa e eu dizia, Senhor, está repreendido. Os meus lábios não se moveram para falar. Ah, mas a minha mente. E Deus foi acalmando tudo. É isso aí. Então você precisa ter constância. Ah, eu já orei por esse pedido aqui 1 mês. Eu fiz uma campanha de oração, propósito, eu orei 1 mês. E Deus não falou nada, Deus não me deu, então eu vou parar. Eu acho que não é de Deus, não. Ele falou com você que não é dele? Ou ele está querendo que você apenas insista um pouco mais? Insiste, clama, bate. Na Bíblia não fala, bate 10 vezes. É um ritual. Ou então, toque, toque, toque. Tem gente que faz assim. Eu chego na minha mãe e faço pipi na campainha. Ela já sabe que sou eu. Tem oração que você vai fazer rapidinho. Tem oração que você vai ficar batendo mais vezes. Tem oração que você vai demorar. Vai sair de uma campanha e entrar em outra. Mas se Deus não colocou paz para você parar de orar, não falou que não é da parte dele, que é para você desistir, continue insistindo. Continue aí nessa constância de oração. Para terminar, são muitos princípios da oração, mas eu quero, para terminar, falar mais um com você. A oração
precede milagre. Alguém escreve isso aí? E coloca um girassol para mim. A oração precede os milagres. E aí eu vou ler um último versículo para a gente terminar. Olha, mais um tema. Karina, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir mais uma caixinha, então. Eu vou abrir uma caixinha e aí você coloca esse tema aí que nós vamos trazer todos os temas. Gente, sexta-feira tem live de manhã, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, live temática. Live temática. A oração precede os milagres. Então, eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos ler e no que nós vamos falar para encerrar aqui. Em Atos dos Apóstolos, vai falar que os discípulos estavam lá, né? As pessoas estavam lá aguardando, porque estavam orando, na verdade, e Pedro e João vai entrando. Deixa eu só aqui, pronto, tirar aqui. Oi, Fabi, boa tarde, querida, tudo bem? E aí, eles estavam pregando, estavam orando, estavam passando por momentos difíceis, e nessa passagem vai falar, a gente vê Pedro, Tiago e João. Sempre estavam juntos, mas essa passagem vai ser Pedro e João. É porque veio outra mensagem, outra passagem também aqui na minha cabeça, eu me perdi aqui, mas pronto, estamos de volta. Eu acho que eu tenho TDAH. Mas, enfim, está tudo certo. E aí, o que acontece? Eles estavam lá, e o versículo 31 vai dizer assim, e tendo orado, Atos... Não, gente, é porque... Não, Atos 4:31, tô certo. Atos 12 é outro, o pessoal estava reunido lá, tá certo. Karina, obrigada aí pela ajuda. Vamos ver, Atos 4:31. Nós estamos falando que a oração precede os milagres. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você quer ver milagre acontecer? Você quer ver um mover do Espírito Santo acontecer? Isso quando a gente está na igreja, num grande número de pessoas. Isso quando a gente está em casa com poucas pessoas. Isso quando você está em casa, sozinha. Você quer ser cheia do Espírito Santo? Você quer ser invadido com a presença do Espírito Santo? Oh, que coisa boa! Foi isso que você viveu, Thalita. Eu fico muito feliz por isso. Você está triste, você está pesarosa, você está em dúvida, você está querendo só ficar deitada, talvez você esteja assim nesse momento. Parece que a depressão está querendo te pegar, a ansiedade não te larga, você está vivendo um momento de turbulência. Mas olha, você começa a orar e você sente cadeias sendo quebradas. Cadeias sendo quebradas, a sua alma começa a alegrar e acontece um grande milagre. Gente, cura é milagre, dinheiro naquele momento de situação difícil, é milagre chegando, tantas coisas podem ser milagres, mas sentir a presença do Espírito Santo é um dos preciosos milagres, porque quando a presença dele invade a nossa alma, a tristeza sai, a alegria volta a reinar, o medo é dissipado, tantas coisas ruins e negativas vão indo embora. É um dos maiores milagres, é você sentir a presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, e foi isso que aconteceu. A oração faz tremer o ambiente, é isso, Karina. Se não treme por fora, treme por dentro. Já viu que tem dias que você está sentindo, parece que a sua carne, parece que você não vai se aguentar de tanto poder de Deus. E você olha para um lado e para o outro, é você e Deus. Já viu quando você começa a orar chorando de tristeza e daí a pouco a sua oração começa
aquecer o seu corpo, você começa a falar em línguas com Jesus, e aí você vai e sai daquela oração transformada pela glória de Deus. Isso é uma das maiores bênçãos e milagres que pode acontecer. Você sentiu o Espírito Santo pertinho. Você sentiu o Senhor bem pertinho, te amparando e cuidando de você. E é isso que a gente leu aqui. E eu vou ler novamente com você. E tendo orado. E tendo orado. E eu já quero aproveitar e falar que eu vou chamar alguém para orar aqui. Então, quem quiser, já vai mandando aí que nós já vamos terminar. E tendo orado, nós vamos orar juntas. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Moveu. Nós vamos sentir a presença do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E aí você vai ter ousadia para anunciar que Jesus é bom. A vergonha, a timidez vai embora e você vai falar: eu estou falando de algo que eu vivo, porque Jesus transformou a minha vida. Jesus me deu paz, Jesus me deu renovo, Jesus trouxe de volta alegria. É esse Deus que eu sirvo. Aleluia! Glória a Deus. E você vai falar com intrepidez. Grandes moveres de Deus sempre foram antecipados, não seria essa palavra, mas eu escrevi errado aqui, vieram antes, né? Por grandes clamores. Antes de acontecer no natural, acontece no espiritual. Você não vai ficar com vergonha. Eu falei uma palavrinha errada aqui, falei outra mais no início ali, porque tem hora que não sai mesmo, mas não importa, deu para entender o significado. Você vai falar porque com intrepidez, porque senão eu posso pegar e falar: eu falei uma palavra errada e agora não. O mover do Espírito Santo é tão grande dentro de você que você vai falar, ainda que eu tenha falado, mas deu para entender o significado. É isso que eu estou falando para vocês. Nós vamos ter coragem para anunciar que Jesus é bom. Nós vamos ter ousadia para falar com quem quer que seja. Eu creio na minha vitória. Mas o seu filho está assim, mas Jesus vai trazer. Mas você está passando por isso, mas isso vai passar. Você vai ter a fé, a confiança, porque você tem o relacionamento com o Senhor através da oração. Então, desses 6 princípios da oração que eu vou repetir para você. A oração é um relacionamento, não um ritual. A oração tem que ser fundamentada na fé. A oração é um lugar de clamor e rendição. A oração transforma principalmente quem ora. A oração precisa de constância. E a oração precede os milagres. Aleluia! Então, minha querida, meu querido, vamos orar. Sem cessar, em todo tempo, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Vou escrever os 6 pontos na descrição. Vou escrever para vocês na legenda aqui da live. E eu quero te pedir para você pegar essa live que vai ficar salva e nós vamos mandar para mais pessoas. Nós vamos divulgar. Divulgar o quê? O poder da oração. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Carlinha, chegando agora, Deus abençoe você, querida. Mas, olha, eu quero convidar você, nós vamos orar agora pelos nossos pedidos de oração. Quem está aí que quer entrar para fazer essa oração? Eu vou dar um tempinho para você entrar. Manda para mim o convite. É fazer uma oração com fé, acreditando que o nosso Deus é o Deus do impossível, que o nosso Deus realiza milagre e que o nosso Deus, o nosso Deus, ele faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Vamos ser agentes polinizadores do reino. Vamos aí, semear. Para que nós possamos, daqui a pouco,
ter mais pessoas. Sabe aquela amiga que você gostaria que aceitasse Jesus ou que tivesse uma fé viva no Senhor? Ela vai estar aqui conosco. É assim que a gente faz. É ajudando os outros. Vamos ajudar quem precisa. Vamos mandar, vamos falar, vamos orar por quem precisa. Amém? Vamos terminar? Ninguém apareceu, então eu mesmo oro e é assim que vai ser. E Jesus é bom, está conosco. Estivemos aqui nessa live diferente, porque como a Thalita disse no início, foi porque o Senhor quis assim. Oi, Fabi, deixa eu anotar o seu nome. Vamos orar sim. Vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai restaurar, transformar, mudar trajetórias. O Senhor é bom. Deixa eu anotar aqui. Pronto. Vamos orar? Mais um. Tá ok, Amanda. Tá aqui, ó. Tô anotando agora. Pronto, tá anotadinho aqui. Depois, mas quem quiser oração, é só mandar para mim aqui no direct e eu vou anotando nesse caderninho que está comigo já há um tempo. Eu glorifico ao Senhor, porque aqui, muitas orações foram respondidas. Muitas pessoas que nós entregamos nas mãos do Senhor já voltaram aqui para contar que o Senhor atendeu. Porque o nosso Deus é fiel. É o nosso Deus que faz. O nosso Deus é Deus de milagre. E aí você coloca a sua fé em ação agora e vamos orar ao Senhor Jesus. Oi, Jesus. Como o Senhor quis, assim eu fiz. Foi do jeitinho que o Senhor quis, como diz a Thalita. E eu estou tão feliz, estou tão grata, porque eu saio daqui melhor do que eu entrei. E eu tenho essa viva esperança também, de que todos ao ouvirem essa live, seja ao vivo, seja gravado aqui no Instagram, seja também lá no canal do YouTube, todo mundo que chegar ao final, que assistiu a live, eu creio que vai sair daqui transformado. Tantas pessoas estão orando conosco, junto comigo, agora, nesse momento. Eu falo nesse momento, no momento que alcançar essas vidas. Senhor, e tantos pedidos esses que talvez nunca saberemos, mas que o Senhor sabe. Sabe, Jesus, o Senhor tem falado ao meu coração, falado diretamente, o teu Espírito tem falado diretamente, que está conosco nesses projetos e propósitos. E esse é um. E quando o Senhor está presente, quando é o Senhor que governa, o Senhor se encarrega também de cumprir os propósitos. Sabe, Jesus, o Senhor não tem nos deixado só desamparados. Eu quero te apresentar uma a uma. O Senhor sabe onde mora, o Senhor sabe o endereço certinho, o Senhor sabe onde a pessoa está vendo agora, talvez esteja ajoelhado, sentado, nas suas atividades, dirigindo, não importa, mas talvez esteja até deitado, em cima de uma cama, sem forças para levantar. Mas a tua mão é aquela mão, Jesus, que vai lá e tira o peso, que levanta, que dá o bálsamo, que dá o refrigério. Talvez essa pessoa esteja nesse momento escrevendo uma carta para o Senhor, porque não consegue nem falar, não quer falar. Talvez esteja falando no pensamento. Talvez, meu Pai, esteja verbalizando assim como eu agora, junto comigo. Talvez esteja gritando o socorro. Talvez esteja, Senhor, com lágrimas nos olhos. Talvez esteja apenas balbuciando com gemidos. Ah, Jesus, mas também nós lemos, falamos
ouvimos aqui que não importa a posição corporal, não importa o gesto com que está falando com o Senhor, mas meu Pai, nesses princípios da oração que nós ministramos aqui, vai nos dar uma diretriz, vai nos fazer entender que o Senhor está atento. O Senhor, eu não li esse versículo, mas o Senhor me traz agora a memória. Aquele versículo que fala que os teus ouvidos não estão agravados, Senhor, não estão fechados para ouvir a nossa súplica. Ah, Jesus, o Senhor nos ama, mesmo conhecendo as nossas limitações, as nossas dificuldades. O Senhor nos ama a si mesmo. Pai, eu quero te pedir, pela sua infinita bondade e misericórdia, porque nós lemos aqui, que é segundo a sua graça. Ah, Jesus, é segundo a sua graça, é segundo a tua misericórdia, é segundo a tua bondade, o teu amor, que o Senhor vai liberar, Senhor, nesse momento, uma resposta para a tua filha, o teu filho, neste momento. Jesus, com as minhas palavras de forma tão simples, eu quero te apresentar esse caderno, esses pedidos que estão aqui. Eu quero te apresentar esses pedidos que estão sendo levantados agora, que estão sendo, Senhor, derramados, deixados no teu altar, aos teus pés, Senhor. Jesus, é com o nosso coração contrito, quebrantado. A vontade de chorar é grande, Jesus. Senhor, o Senhor entende até o nosso silêncio. Sabe? Aquela dor, parece que está apertando, assim. Sabe, Jesus? Quando parece que o nosso coração não vai aguentar. Tem horas que parece que ele vai sair pela boca. Tem horas que parece que ele vai parar. Sabe essa sensação, Jesus? Essa sensação de que a gente não vai aguentar. Pois é, Jesus, eu sei que o Senhor também entende. Eu sei, Jesus, que o Senhor entende. E eu sei também, Jesus, que o Senhor vem em nosso favor, em nossa direção. Eu sinto o Senhor caminhando em nossa direção. Jesus, e é crendo, é com a fé que nós falamos aqui, com essa fé viva num Deus vivo, que eu encerro, que eu encerro essa oração. Fique conosco, traz paz ao nosso coração, alento para a nossa alma, que possamos sentir sendo abraçados pelo Senhor nesse momento, e que venhamos a colher testemunhos para a glória do Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Queridos, vamos terminando essa live. Vamos agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que ouvimos, por tudo que Ele falou no nosso coração. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Que Jesus continue abençoando. Amém, Priscila. Amém. Quem concorda diz amém. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Vamos orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Jesus, 1064, Amanda. Vamos ver mais quem. Jesus Rocha.
Olha, Karina, vamos juntos aí falar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. E aí o restante de tarde abençoado. Fabi, agindo Deus, quem impedirá? Amanda, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, glória a Deus. Amanda e mais, agindo Deus, quem impedirá? A paz do Senhor. Continue firme no propósito da oração. Talita, eu esperei confiantemente em Deus. Aleluia, é isso. Salmo 40. Espera com paciência, confiando no Senhor. A paz do Senhor, queridos,